Ok, pessoal, aqui novamente Romeu Sérgio no estúdio Seconce e hoje nós temos uma figura histórica, especial. Todo mundo fala assim para mim, assim, que esse homem é uma das maiores sumidades, é um mito na área de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Não é por coincidência que o Dr. Haruo Ishikawa é japonês de verdade ou já é a segunda geração? Eu sou Nisei. Meus pais são japoneses, meu pai e minha mãe. Da onde o senhor é? Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Marília. De Marília, isso, sim. Tá? Tem uma grande população lá japonesa. Então, já estamos falando com o Dr. Haruo aqui. Eu nem apresentei direito o Dr. Haruo, mas eu quero que lê um pouquinho o que ele é. Né? Ele é o ex-presidente aqui do Seconce, antes da doutora Maristela era ele é um dos conselheiros ainda do nosso Sinduscom, né? Ele é vice-presidente da Relação de Capital e Trabalho no Sinduscom, continua com essa função ainda. Sim, né? sim. E tem uma série de outras coisas que depois nós vamos apresentando aos poucos, e também ele é o sócio-diretor da Haruo Ishikawa Engenharia e Construções. É uma construtora voltada para... construções de edifícios. A gente faz por preço de custo, né? A gente faz... ele é voltado, é familiar, é para pessoa física, exatamente. Coisa, não é industrial. Não. Tá bom. Mas, doutor Haruo, bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas coisas que a gente sempre fala aqui, porque você assiste a qualquer instante no seu carro, qualquer coisa. Romeu, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, estou à disposição aí para a gente bater um papo aí, tá bom? Muito bom. Doutor Haruo, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, e a gente estava falando sobre que a gente já teve aqui um pouco a tal da sopa de letrinha, mas o senhor é uma das pessoas no Brasil, uma das poucas que começou a desenvolver e falar sobre essas normas e ter aqui. Conta um pouquinho dessa sua participação. Na realidade, o que aconteceu é o seguinte, quando surgiu a assinatura da NR18, que é uma norma específica da construção civil, que eu estou no setor da construção civil, em 95, se exigia dentro dessa norma uma comissão tripartite, certo? Então, desde aquela época, eu participava do lado dos empresários como um dos membros, certo? Então, foi nesse sentido aí que surgiu a figura minha, né, de defender os interesses do trabalhador numa norma específica, segurança da NR18, que fala em segurança e saúde do trabalhador. Foi nesse sentido que eu entrei nessa área. Eu estou mais ou menos em torno de mais de 22 anos e também participei na elaboração final dessa norma NR18, que foi finalizado nesses últimos, que está em vigor agora, a nova NR18. É interessante uma questão que o senhor está falando, porque normalmente, em geral, tem-se a ideia de que nós temos o grupo empresarial, dos empresários aqui, nós temos os trabalhadores aqui e temos o governo lá, que vai gerar essas normas todas no final para serem seguidas, mas que a classe empresarial não atende os interesses da classe trabalhadora, que não parece ter sido o caso, que aí houve uma conciliação de interesses de proteção mesmo no trabalho. Olha, Romeu, você veja bem, essa nova NR18 que está em vigor, ele foi discutido no comitê tripartite. Ou seja, tripartite, trabalhadores, empresários e o governo. Tá. E olha o que aconteceu. Foi, acho que, a única norma das 37 que foram estudadas em comitê tripartite que teve consenso 100% dos itens. Então, eu acho que foi um trabalho muito bem negociado com os trabalhadores e com o governo. Então, os empresários, foi uma norma... a gente não fala que a norma ficou 100%, mas ficou uma norma muito boa, que, lógico, que às vezes a gente vai se adaptando e melhorando a performance dessa norma. Então, o grande desafio nosso é divulgar essa norma para toda a área. Empresas grandes, médias e pequenas. Esse é o grande desafio que a gente tem. Mas se ela é uma norma, ela tem que ser seguida. Por que precisa de divulgação?
Na realidade é o seguinte, por isso que acontecem acidentes. Por que acontece acidente? Acontece acidente porque alguma parte não cumpriu exatamente determinadas funções que deveria ser. Ou seja, um equipamento de proteção individual ou de um equipamento de proteção coletiva. O individual, a responsabilidade de utilização é do trabalhador. O individual, o que é? O capacete, capacete, o sapato, luva, o óculos, bota, todos, uniforme, essas coisas. E também tem equipamento de proteção coletiva, que é de responsabilidade do gestor da obra, se for na construção civil. Então, tudo isso aí, só que isso aí, tem algumas empresas que não executam, a gente tem que divulgar, fazer a valer que as empresas têm que cumprir as normas regulamentadoras. Essa é a função. Porque não pode ser prejudicial, não apenas na questão da vida de uma pessoa que trabalha junto, ou seja, até uma questão ética, moral, mas também tem uma possibilidade de infração, né? Caso isso não seja cumprido, tem uma punição em cima disso. São fiscalizados todos os canteiros de obra, são autuados, tá certo? Mas diz o seguinte, o próprio governo fala que a autuação, o valor da multa é muito pequena. Então, será que vale a pena investir? O meu discurso, meu foco no Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, dizer que investir na área de segurança e saúde dá lucro. Esse é o meu foco. Então, por que dá lucro? Porque a produtividade, se tem um acidente no canteiro de obra, cai a produtividade no canteiro de obra. Cai mesmo? Cai. Cai pelo seguinte, são duas coisas importantes a gente verificar. Porque desanima o trabalhador. Quando desanima o trabalhador, a produtividade cai. Tá certo? Esse é um foco principal. Agora, divulgar as normas regulamentadoras dentro do canteiro de obra é fundamental. É a coisa certa. Afeta todo mundo e o trabalhador tem o direito de trabalhar com segurança. Sim. Esse é o grande foco que todo mundo tem que ser. O senhor acha que o trabalhador também está consciente disso? Ele também está procurando uma maneira de trabalhar com segurança? Porque às vezes eles dizem assim, não, eu tenho tudo, fulano que não fez a coisa dele. Esse é o trabalho nosso. De divulgar. É o trabalho Seconce. Seconce, como todas as entidades, mas o Seconce é fundamental hoje, porque aqui em São Paulo, principalmente, a gente é braço do Sinduscom. Quem que representa a construção civil no estado de São Paulo é o Sinduscom, e no Brasil inteiro, todo o Sinduscom. Mas, em São Paulo, a gente tem essa parceria do Seconce. Então, a área de segurança e saúde, Seconce dá todo respaldo pelo Sinduscom. Então, na questão do treinamento, na questão do workshop, nas palestras, a gente faz. E agora surgiu uma ideia maravilhosa do Seconce de fazer campanha. Por que campanha? Campanha por quê? Porque a gente consegue um objetivo principal de divulgar as normas. Teve uma campanha que está encerrando agora, que é a campanha de queda. Altura, né? A importância disso aí é um dos itens que mais acontece acidentes fatais na construção civil. Para Só para a gente pegar esse pontinho aqui, que outro dia nós falamos disso, essa é uma campanha que a semana que vem ela encerra. Isso. A questão de queda é o fator número 1 de acidentes de trabalho. Exatamente. Não apenas a queda lá de cima para baixo, como quem está embaixo receber a queda de que alguma coisa caiu lá de cima também. A queda é um trabalho que nós fizemos esse papel hoje de fazer a campanha. Porque campanha é o seguinte, ele vai no foco do problema. Sim. E você tem que divulgar essas coisas. Sim. O que o Seconce fez? Nós divulgamos isso aqui, não só nas 13 regionais, tá certo? Que vai ser encerrada agora na semana que vem, no dia 26, porque quanto mais divulgar esse assunto, mais vai ser difundido. Esse é o papel do Seconce. O Seconce não pegar uma informação, mandar uma informação somente, e quando você faz campanha, ele tem um cunho mais abrangente.
Eu acho que isso é um papel bacana que o Seconce fez. E essa campanha tem sido feita, como o senhor disse, nas 13 regionais, que é no estado de São Paulo inteiro, quer dizer, desde São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Piracicaba, Campinas e outros mais. Exatamente. Tá? Não é só atraindo os empresários para a sede para falar dos assuntos, mas também tem sido um trabalho feito nos campos, nos canteiros de obras. Exatamente. Eu acho que assim, o papel da campanha é fundamental, porque realmente você vai divulgar mais a questão da preocupação de uma norma importante, que está na 18 também, que é a norma da NR35, trabalho em altura. Sim. Trabalho em altura não é só construção civil, é todas as áreas. Sim. Um depósito de uma farmácia... É isso que eu ia falar, um depósito de uma empresa de logística. Exato, né? Tudo. Um e-commerce, eles têm aquelas prateleiras enormes com coisa lá. Só que nós cuidamos da construção civil, a gente fez essa divulgação, a gente encerra a campanha, mas não encerra as palestras. Sim. Então, quando tem necessidade, empresas associadas ao Seconce, ao Sinduscom, que queira que nossos profissionais gabaritados que nós temos aqui no Seconce precisem dar uma palestra no canteiro, nós estamos à disposição também, tá bom? Então, sempre é importante olhar o site do Sinduscom e do Seconce, que nós temos várias atividades na área de SST. Muito bom. Eu quero pegar esse tema, mas eu quero pegar uma questão que acontece, termina a campanha de queda, quer dizer, ela vai continuar, mas tecnicamente ela terminaria e vai começar outra. Sim. Que é a questão da saúde mental. Exatamente. Por que essa preocupação com a saúde mental? O que está acontecendo? Estamos todos mundo um pouco mais abalados? O que está acontecendo? Ou agora todo mundo está percebendo que todo mundo é capaz de estar um pouco estressado? Você sabe o que é? Que, na realidade, o que está acontecendo? O mundo realmente alterou um pouquinho. E a gente que cuida da área de segurança e saúde, e o Seconce fez por bem cuidar da saúde mental, porque ele abrange um monte de... Eu não sou médico, eu não poderia dar esse cunho, mas o trabalhador da construção civil precisa tirar essa máscara de saber procurar um profissional gabaritado que cuida da sua saúde na parte emocional. E o setor da construção civil, eu acho que vai fazer um trabalho magnífico com essa campanha, e o Seconce está tudo preparado, em todas as sedes ou nas regionais, preparado para receber esses trabalhadores. As empresas podem procurar o Seconce, tá certo? E a gente tem pessoas gabaritadas para cuidar desse trabalhador. Vamos cuidar desse trabalhador na saúde também. Então, o senhor está falando de um lado do Seconce, que é o trabalho assistencial. Certo. Ou seja, são as empresas da construção civil, por exemplo, que eles contribuem com um determinado valor acertado de acordo com o faturamento, e com isso eles dão uma espécie de assistência, eles dão uma assistência muito boa para o trabalhador da construção civil, que é a origem do Seconce, há 59 anos atrás. Exatamente. Tá. Então, e essa campanha é uma das questões que se tem um cuidado de fazer e continuidade. Perfeito. E existe um outro lado, o Seconce também, ainda dentro dessa área que a gente chama da gestão própria nossa, que é a área de cuidados com SST e outras padronizações necessárias para atender normas de social e LTCATs e algumas coisas mais. Na realidade, o que aconteceu? O Seconce tem 59 anos. Sim. O foco principal dele era dar assistência à segurança e saúde do trabalhador na parte assistencial. Só que o Seconce tem uma grandeza de cuidar desse com o maior esmero possível, que outras atividades econômicas procuraram o Seconce para se o Seconce não poderia colaborar nessa área de SST.
Hoje, Seconce tem um departamento de engenharia de segurança, Sim. que qualquer atividade de outros pode procurar a equipe nossa do Seconce, pelo site, por alguma coisa, que a gente recebe vocês aqui para dar assistência de engenharia de segurança. E tem gente muito competente aqui dentro, né? Talvez as grandes estrelas, que não é estrela por ser estrela, né? Mas é pela capacidade deles, estão aqui no Seconce. O que nós fizemos aqui no Seconce? Nós temos a base da engenharia de segurança nosso, com um engenheiro de segurança na área da gerencial, e nós trouxemos um staff para ajudar ele a montar toda uma equipe capacitada. Então, hoje, eu não posso até nomear tanta gente que está aqui, mas eu quero dizer que a nossa equipe hoje do Seconce é uma das mais gabaritadas. Porque o interesse nosso é que salve o trabalhador da construção civil. Vamos aplicar todas as normas regulamentadoras. Vamos orientar o trabalhador e os empresários como deve se dedicar a cuidar da segurança e saúde. Esse é o papel nosso. Não apenas na construção civil, nos outros setores da economia, como o senhor citou. Exatamente. Mineração, comércio, e indústria automobilística e tudo mais. A gente tem esse know-how e uma equipe muito bem comprometida. E eu tenho uma relação muito boa com os trabalhadores. Sim. Os trabalhadores veem o trabalho que o Seconce tem feito muito grande, e também com o governo. O governo tem enxergado o trabalho, o papel que o Seconce tem feito para difundir todas as normas regulamentadoras no setor da construção civil. Porque a gente fala da NR18, mas não é só a 18 que a gente usa aqui, são várias normas que estão inseridas na área de construção civil. Uma coisa só para acrescentar o que o senhor está falando sobre a qualidade das questões. Outro dia eu estive acompanhando uma dessas exposições, uma dessas feiras setoriais que o Seconce participa, e eu vi os equipamentos de medição que tem lá. E eles são extremamente caros, não são equipamentos que você vai lá e compra assim na esquina ou qualquer coisa. Às vezes, um equipamento lá, quantos programas, quantas empresas precisam estar participando para pagar um daqueles equipamentos de medição? Exatamente. O Seconce tem todo esse equipamento que nós temos aqui. Tá certo? Exatamente. Por isso que dá para atender ao nosso público. Exatamente. Né? Normalmente, as empresas em si, a construtora em si, não há necessidade de comprar. Então, é a empresa que dá assistência a essas empresas. Então, o importante é que a empresa também, se não queira contratar o Seconce, queira contratar outra empresa, que contrata a empresa idônea. É a empresa que faz as coisas acontecer, tá certo? Não é uma empresa que realmente de fachada somente. Então, tem que realmente contratar uma empresa que tenha responsabilidade para cuidar da saúde e segurança do trabalhador. É mesmo porque muitas desses laudos, eles têm uma corresponsabilidade, né? Sim, é verdade. Isso aí, a responsabilidade é muito grande da empresa que dá assistência à construtora. Isso. E o responsável da construtora também tem essa responsabilidade. Não é uma coisa, eu entreguei o papel, está assinado e ficou, não. A empresa que fez o laudo, emitiu isso, tem uma corresponsabilidade naquilo. E isso aí é fiscalizado pelos Ministérios do Trabalho, nos canteiros de obra. E eles percebem que exatamente que não foi um trabalho feito com qualidade. Então, essas coisas têm que ser verificadas. Muito bom. Doutor Haru, nós estamos chegando, infelizmente, ao final, porque passa rápido, mas eu não poderia deixar de... Nós não poderíamos deixar de terminar sem falar do Prêmio Seconce. Que vem aí, já estamos chegando quase o ganhador é o nosso Oscar da construção civil. Aí. Como é que é essa história? Hoje, sabe que esse ano nós paramos alguns anos aí por causa da pandemia, né? E voltamos agora em 2023. Várias empresas inscreveram seus canteiros de obra. Poderia ser associado ao Sinduscon e associado ao Seconce, podia ser empresa que não era associado, que apresentasse os cases, que seja as canteiros de obra no estado de São Paulo, acho que é importante dizer isso aí. Na realidade é o seguinte, isso surgiu
há alguns anos atrás, eu estava aqui aí no Seconce ainda, eu era conselheiro, surgiu da ideia de premiar as boas práticas das empresas. Eu acho que as empresas, nós podemos dar um incentivo. Só que a gente fez um prêmio muito bem calçado, com responsabilidades, as pessoas que fiscalizavam tudo, as pessoas de entidade muito respeitadas, idôneas, e realmente virou uma marca hoje no estado de São Paulo, talvez até no Brasil, sim, que todo mundo quer ganhar o prêmio Seconce. Porque é quase que um atestado de qualidade. Exatamente. E a fiscalização é muito bem elaborada. Uhum. E vai ser agora o 7º prêmio. Eu estou muito feliz, porque como eu cuido dessa área de SST e procuro colaborar com o Sinduscon e com o Seconce nessa área, a gente premiar pessoas que investem em segurança é o maior orgulho para a gente e eu fico muito feliz, porque esse é o papel que eu tenho feito muitos anos, tá certo? E o Seconce tem esse papel fundamental de incentivar essas empresas que investir em segurança e saúde dá lucro para a empresa. Uhum. Não tem ação regressiva, não tem nada. Então, muito importante é você se inscrever, talvez. Já foi, né, hoje que nós estamos falando, já estão sendo tá no final. tabulando todas praticamente já tem o resultado. É só aguardar agora. Exatamente. A questão da divulgação. Exatamente. Que vai ser feito no Mas dia é uma felicidade festa. Muito grande. É um papel, e Seconce, com certeza, está de parabéns. Em 2024, nós vamos ter, talvez, um prêmio Seconce dentro da grande festa Seconce que vai acontecer, que é os 60 anos também. Então, é um prêmio que vai vir até com uma... O ano que vem, a gente vai 60 anos, né? Mas eu acho que o prêmio é um papel que o Seconce está fazendo aí para incentivar as empresas a investir em segurança. Esse é o papel nosso e a gente fica muito feliz que várias empresas de renomes participam, as maiores empresas do Brasil têm participado, que estão atuando em São Paulo. É isso que motiva mais a gente trabalhar nessa área. Ok. Pessoal, nós estamos terminando aqui a nossa conversa. Tem muito para render isso aqui, mas também a gente tem que ter um certo limite aí, porque quando você estiver ouvindo esse podcast no carro, ou em casa, ou no computador e tal, tem possibilidade de ter uma certa duração e a gente voltar de novo. Então, eu vou deixar com o Dr. Haru as palavras finais de despedida. Eu queria simplesmente agradecer ao Romeu e ao Seconce. Estou sempre à disposição, tá? Eu falei sobre essa área, mas eu estou sempre à disposição. Eu fiquei muito feliz de ser convidado aqui. Eu achei bacana esse estúdio, muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho dessa equipe que você tem. Pessoal, muito obrigado, Dr. Haru, muito obrigado. A gente vai voltar com mais sobre Seconce, saúde e segurança no trabalho, em especial porque que as empresas cada vez mais estão procurando o Seconce para cuidar dessa parte vital dentro da empresa. Muito obrigado, até uma próxima.